Destrave a sua coluna e a sua vida com exercícios simples, rápidos e práticos que resolvem 90% dos casos de dor nas costas. Mostre quem manda para sua coluna com poucos minutos por dia. Você volta a fazer tudo aquilo que você gostava de fazer ou que você precisa fazer, mas a coluna não deixa, porque ela vive te travando, te amarrando, te segurando. Mesmo que você já tenha uma ou mais hérnias de disco, que você já tenha um desgaste na coluna, bicos de papagaio, que você tenha uma dor no ciático, que você já tenha passado por diversos profissionais, que já tenha usado muito medicamento. Travado, com dor, levantar da cadeira era um sacrifício, não conseguia correr, consegui correr, voltar a correr 5 km. Eu já tinha feito uma cirurgia de coluna e achei que fosse precisar fazer outra. Foi suavizando e eu tô aqui. Eu tô sem nada, zero dor. Eu não conseguia descer do carro sem segurar a perna e colocar para lá de fora. E agora estou conseguindo fazer quase que automático, sozinha. Não conseguia lavar os pés e entrar no carro, e sair de carro. Era muita dificuldade, dava muita ferroada. Hoje, para vir aqui, entrei no carro da minha filha e não estou sentindo aquelas ferroadas. Eu cheguei aqui com a sensação de que eu vivia presa, uma coisa me segurava, amarrava. Voltei a dirigir. E tá feliz, sem dor agora? Sem dor. Depois de já ter ido em diversos profissionais, finalmente eu conheci a Marina e a minha coluna agora é excelente. Eu voltei a fazer todas as atividades, voltei pra academia, consigo fazer todos os exercícios, assim, destravou completamente. Normal, sem dor nenhuma, consigo trabalhar, estudar e tá sendo ótimo. Não é bom viver sem dor? É muito bom, gente. Confie no tratamento, confie na Maria, tenho certeza que vai dar tudo certo. Não cheguem com medo, não cheguem desesperançosos, porque vai dar certo, confie. Não é que é bom mesmo viver sem dor? Prazer, eu sou a Marina Álvares, sou fisioterapeuta, especialista em coluna há 20 anos. E se você já tá desesperançoso, desesperançosa, com essa coluna toda travada, com essa dor nas costas, que te angustia, que te deixa desencorajado, até mesmo de fazer uma viagem, porque você não sabe como essa coluna vai se comportar. Ou você até não chega a estar travado, mas você se movimenta com uma certa limitação. Você está o tempo inteiro achando que vai travar. Você toma muito cuidado com a sua movimentação. Está o tempo inteiro muito rígido, porque a qualquer momento vem aquele choque, aquela dor insuportável. Isso parece uma prisão, na verdade. Você fica o dia todo com aquela sensação de que está amarrado. Seu pescoço se torna cada vez mais rígido. O meio das costas também. E a lombar, muitas vezes, começa a pesar, principalmente ao final do dia. E com o passar do tempo, você fica perdido, porque parece que isso vai aumentando cada vez mais. E aí, os sinais começam a aumentar e você pode começar a experimentar um formigamento na ponta dos dedos, nos antebraços, uma sensação de peso nos ombros. A mesma coisa pode acontecer nas suas pernas, com uma dor que irradia lá da lombar pela sua perna, como se fosse um choque, uma ferroada, um fio elétrico passando até o seu pé, uma dormência nos seus pés. E aí você resolve tomar um remédio, ficar bem quietinho, esperando os sintomas passarem. Mas eu sinto te falar que esse ciclo infinito da dor na coluna não vai passar, a não ser que você tome a atitude certa. Enquanto você continuar a fazer do jeito errado, a dor nunca vai passar. O corpo vai te travar para te proteger. Você vai tomar um relaxante muscular que pode até aliviar os sintomas, mas a dor não vai embora, porque você não tratou a causa. E a dor vai voltar e o ciclo se repete. Entende que você precisa quebrar esse ciclo? A boa notícia é que tudo isso tem solução e que nada é medicamento. Não é através de remédios. Para isso, você só precisa de boa vontade e ficar comigo aqui até o fim desse vídeo, que eu vou te ensinar a sair desse ciclo sem fim. Como eu já falei, são 20 anos trabalhando e atendendo milhares de pessoas com problemas na coluna. Na verdade, são mais de 20 anos.
anos. No último ano de faculdade, eu já sabia, inclusive, no que eu iria me especializar. Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso foi estudar se o uso de calçados de salto alto poderiam prejudicar a coluna lombar ou não. E nos estágios, duas coisas me incomodavam muito. A maioria das queixas dos pacientes eram de dores nas costas. E atendendo esses pacientes com os métodos mais antigos que eram ensinados na faculdade, eu ficava inconformada em ver a pouca melhora ou a quase nula melhora desses pacientes. E o tanto de vezes que eles tinham que voltar no setor e também a dependência que eles criavam nesse processo. E eu também percebi que não havia nenhum método e nenhum profissional que fosse totalmente resolutivo nessas questões de coluna. Eu queria entender como de fato encontrar a causa da dor no pescoço, a causa da dor no meio das costas, a causa da dor lombar. E aí eu percebi que eu precisaria mergulhar em novas técnicas mais avançadas para que eu pudesse atuar verdadeiramente na causa da dor. E foi o que eu fiz. Eu aprendi sobre neurociência da dor, como classificar cada tipo de dor. Dessa maneira, eu consigo tratar cada paciente e melhorar a qualidade de vida de cada um que chega até mim. No consultório, já aplicando esse tipo de conhecimento, eu identifiquei que a maioria dos pacientes que chega até mim com a coluna travada ou se sentindo travado ou com crises recorrentes, repetidas de dor na coluna, travam a coluna por eventos mecânicos, ou seja, a solução depende do próprio corpo. A solução está em movimentos específicos que dependem do próprio corpo do paciente. E então eu fui mapeando e catalogando esses casos e criei um protocolo baseado em 4 pilares, que eu chamo de IMDD da coluna. A identificação da causa da dor, o movimento certo, a direção certa e a dose certa. No primeiro pilar, eu identificava a causa da dor e o que a coluna gosta. Com isso, eu definia o movimento, a dose e a direção, ou seja, a quantidade e a força que deveriam ser feitos esses movimentos. E os pacientes continuavam fazendo esses exercícios em casa, gastando poucos minutos por dia. Então, aplicando esse protocolo, eu já conseguia rapidamente identificar a causa da dor nas costas ou do travamento e aplicando então o movimento certo, na direção certa, na dose certa, eu resolvia o problema daquela coluna. E olha, mesmo que tivesse hérnia de disco, pico de papagaio, dor no ciático ou mesmo cirurgia de coluna, só que eu ainda não tinha resolvido tudo. Faltava uma questão que me incomodava muito: o número de vezes que as pessoas precisavam voltar para receber o tratamento. Eu nunca fui a favor de nada que tornasse o paciente dependente. E o que eu fiz? Eu comecei a gravar os movimentos, as estratégias que faziam com que a coluna do meu paciente destravasse. E mandava esses exercícios para que os meus pacientes pudessem fazer em casa, para continuar o processo de melhora e assim acelerar esse processo ainda mais. Pronto, era a peça que faltava. Os pacientes repetiam mais vezes em casa ou no trabalho, também memorizavam mais por causa da repetição dos movimentos. E isso tornou os resultados 10 vezes mais rápidos e sem precisar se entupir de medicamentos que só mascaram a dor. Muita dor, tomando os remédios assim, muito remédio, morfina, de 4 em 4 horas. Só tinha uma posição para dormir, não conseguia ter posição. Era uma única posição para dormir. Para ir ao banheiro tinha que ter ajuda, para banho tinha que ter ajuda. Eu estava totalmente dependente. Eu tinha crises de ansiedade, porque eu achava que eu ia ficar a vida inteira daquele jeito, que eu não ia melhorar, que eu ia ser dependente o resto da minha vida. Então eu estava muito estressada, muito ansiosa. E eu tinha ido 2 físio que eu achei que não me convenceram, e daí eu tive a indicação da Marina. Eu vim com o coração na mão, com medo danado, porque já ia ser a terceira. Na segunda ou terceira sessão eu já estava muito melhor. Eu achei muito legal de ter exercício em casa, que eu não achava que isso era comum. Que realmente os exercícios que ela me deu, eu fui absolutamente disciplinada e melhorou muito mais também. Só que a minha missão não termina aí. Agora eu quero ajudar o maior número de pessoas que vivem com a coluna travada. Quer dizer, vivem não, né? Que sobrevivem. Aqueles que não podem vir até mim, ou por uma questão geográfica, ou por uma questão financeira. Eu desenvolvi um protocolo online de destravamento da coluna, a que eu chamo de resgate da coluna.
São 4 módulos online com soluções práticas e simples para você destravar cada parte da sua coluna. Se o problema é o seu pescoço, tem lá o módulo coluna cervical. Se o problema está no meio das costas, tem também coluna torácica. Agora, se é a lombar que queima, grita, tem também coluna lombar. Você vai direto no módulo que você precisa. Por exemplo, um dos exercícios que o Alex fez, que você viu agora há pouco, e que ajudou ele a voltar a correr 5 quilômetros, é esse aqui, é a extensão lombar, que está lá no módulo coluna lombar. A dona Lígia, ela já havia passado por outra cirurgia na coluna, chegou travada, fez esse movimento de retração cervical deitada e destravou a sua coluna. Esse movimento também está disponível no módulo cervical. Desses exemplos que eu mostrei, tem vários outros movimentos aqui que podem ser feitos com várias opções, não importando a idade. E também tem o módulo intro, que vem antes de tudo, para você ser capaz de identificar a causa, a origem, o tipo da sua dor, para no decorrer do treinamento você conseguir entender qual é o movimento, a direção e a dose que vai destravar a sua coluna. Você seguindo o passo a passo do meu protocolo corretamente é plenamente capaz de tomar as rédeas e mostrar quem manda para sua coluna. Eu estou falando de um guia completo que vai te ensinar a sair de uma crise de coluna. Ah, mas esse negócio de exercício, de movimento, esse negócio não é pra mim. Eu tomo um remedinho e passa. Pode até passar, mas eu sinto em te dizer, em algum momento você vai aumentar a quantidade desses remédios. E aí, o organismo vai se acostumando com essa nova dosagem, vai pedindo cada vez mais, a dor vai intensificando, a rigidez da coluna vai aumentando, cada vez mais você está travado e preso nesse ciclo sem fim. Quem vai gostar que você use bastante medicamento é a indústria farmacêutica, que no último semestre de 2024 faturou 106 bilhões de reais. Você quer continuar ajudando esse pessoal e se prejudicando? Eu acho que não, né? E o mais legal é que você consegue fazer o passo a passo do resgate da coluna em qualquer lugar, pelo seu celular, pela TV, mesmo que você esteja sem internet. Você vai seguir todo o protocolo, assim como eu passo para os meus pacientes presenciais. Olha, tem mais, tem 2 bônus. O primeiro te ajuda a destravar a sua coluna 10 vezes mais rápido, só respirando certo, com a ajuda do seu celular e um aplicativo gratuito que se chama Be OK. O segundo é para eu poder te acompanhar mais de perto. Toda semana você vai poder falar comigo pelo Zoom. Nós vamos ter um aulão para todos que estiverem online comigo. Um aulão para a gente tirar as dúvidas, para eu ver se vocês entenderam o protocolo e o passo a passo. Claro que você será avisado o dia, o horário, tudo com antecedência. Onde? No nosso grupo do WhatsApp, que também será um privilégio de quem estiver dentro do resgate da coluna. Um grupo exclusivo. Agora me diz, quanto vale você ficar sem travar a coluna? Ou, como eu já disse, mesmo que você não trave, aquela sensação de que você está o tempo inteiro amarrado, que você está com medo de se movimentar, porque a qualquer momento você pode travar, aquele medo de pegar um filho, um neto no colo, perder a liberdade de se movimentar livremente, de fazer o que você gosta ou o que você precisa fazer, deixar de praticar um esporte, de dirigir, de trabalhar, de namorar. Isso sim é uma prisão. E sem falar no quanto você gasta com relaxantes musculares, com analgésicos e o tempo que você perde esperando a sua coluna voltar ao normal, ou ela já nem volta mais ao normal. Infelizmente, esse tempo não volta. Isso tem valor para você? Para os milhares de pacientes que me procuraram e me procuram nesses 20 anos de atendimento? Tem. E olha que eles vieram presencialmente no meu consultório e investiram em média R$3.000 nesse processo. Nesse valor está incluso o meu tempo, a minha experiência, o conforto e principalmente o limite de atendimentos que eu posso fazer em um dia.
agora, com essa versão online do resgate da coluna, que é exatamente o protocolo que eu aplico aqui no meu consultório, eu consigo chegar a muito mais gente, acabando com o limite geográfico, ajudando um volume muito maior de pessoas. Dessa maneira, eu consigo também reduzir os custos do investimento por ser um produto digital. E por ser um produto digital, você consegue assistir onde você quiser. É claro que presencialmente existe uma diferença, mas não é todo mundo que pode chegar até mim e também não é todo mundo que pode fazer um investimento presencial. Agora, eu quero te pedir permissão para te fazer uma oferta e também quero fazer um combinado com você. Eu preciso honrar o seu tempo por você ter assistido esse vídeo até aqui. E se isso aconteceu, é porque você está decidido a destravar a sua coluna e sair da crise de dor com exercícios simples, rápidos e eficientes que resolvem 90% dos casos de dor na coluna. Você quer destravar sua coluna definitivamente. Então, essa oferta é para você. Você clica no botão e se inscreve no Resgate da Coluna. Vai abrir essa página. Fique tranquilo, é super seguro. Você vai entrar no Resgate da Coluna e por apenas 12 parcelas de R$ 20,37 ou R$ 197 à vista, você vai ter acesso ao protocolo que vai mudar a sua vida com relação à sua coluna. E para honrar ainda mais o seu tempo e para te mostrar a certeza que eu tenho na eficácia da metodologia desse meu treinamento, eu vou te dar 7 dias de garantia. Se por algum motivo você achar que não é para você, é só você me mandar um e-mail que você terá o seu dinheiro de volta. Simples assim. E olha, se bobear, você está gastando mais do que o valor do resgate da coluna na farmácia e não está adiantando nada. Eu quero que você entre agora, já comece a aplicar, mas com determinação, sem procrastinar, com vontade. O meu propósito aqui é democratizar, é oferecer toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, para que o maior número de pessoas possa se beneficiar e sair desse ciclo de dor. Eu cheguei aqui no auge da minha dor. Foram dias terríveis, crises da hernia de disco. Ficava aos prantos. Eu passei assim 48 horas sem pegar os olhos de tanta dor. Indo ao hospital, tomando remédio na veia e nada aliviava a minha dor. Completamente limitada. A dor que eu sentia tão surreal que eu falei, gente, eu cheguei pra mãe e falei assim, mãe, desse jeito eu não consigo mais ficar. Se precisasse olhar pra alguém que tava me chamando, eu provavelmente ia olhar assim, no máximo. Eu não conseguia dormir. Eu fiquei um mês praticamente sem trabalhar. Não conseguia lidar com aquela dor, não conseguia fazer nada. Eu não conseguia comer direito, não conseguia dormir direito. Eu não conseguia lavar o meu cabelo no banho. Eu não conseguia prender o meu cabelo. Eu sinto assim como se eu tivesse uma vida antes de ter tido todas essas questões. Eu fico até emocionada. Ah, eu também. Eu fico emocionada porque foi bem muito difícil. And he's watching us all with the eye. E quando eu encontrei a doutora Marina, eu falo pra ela que ela me deu, além de toda base, de todo o respaldo, muito conhecimento, muita informação. Ela falou, pode contar comigo que eu vou te dar um livro de informações. Pra que você não fique refém de só vir aqui, eu te falar, faça isso, faça aquilo. Você vai saber como lidar com isso. Muito mais consciência sobre meu corpo, meus movimentos. E como lidar com a sua coluna, e como assumir o controle, né? Como assumir o controle. Você enfrentou a crise e venceu. Obrigada pelo seu tempo. Clique agora no botão, se inscreva e eu te espero do outro lado no Resgate da Coluna.